21 horas em ponto e a gente está online. Eu queria que você aí que está entrando, tá, Elisa, me dissesse como está o áudio. Vamos aguardar o pessoal entrar. À medida que o pessoal for entrando, a gente vai dando aí o boa noite, a gente vai papeando. Já entrei aqui no outro aparelho para que eu pudesse ouvir. Boa noite a todos que forem entrando aí. Boa noite a Bibuca, boa noite a Lucilene. Deixa eu ver se eu consigo acenar. Ok, consegui acenar. Boa noite a todos que forem entrando aí. Meu muito boa noite. Me reportem primeiro, antes de tudo, como tá o áudio, tá? Se vocês puderem reportar para mim como tá o áudio, eu vou agradecer demais, tá? Reportem para mim como tá o áudio, para que a gente comece a nossa live aqui no Instagram. Como sempre, eu vou iniciar a live, né, informando que essa live a gente está realizando no Instagram, porém, depois de até 48 horas que eu realizo aqui no Instagram, ela não só fica disponível aqui no nosso Instagram, que é @trp.oficial, como também fica disponível lá no nosso canal secundário, o canal TRP2, tá? Não tô cansado, eu tô bastante descansado. Hoje eu descansei, na verdade. Era para me ter feito até vídeo lá no canal e acabei não fazendo. Então, boa noite a todos que forem entrando aí. Eu vou dar um tempinho, a gente sempre dá esse tempo aí de 5 minutos para que a gente possa conversar. Eu trouxe um texto, tá? Um texto que eu achei num grupo de Umbanda, já tem alguns dias. E eu decidi trazer esse texto para que a gente pudesse falar acerca do luciferianismo, tá? Luciferianismo, muitas vezes, ele tem outras interpretações. Acredito que todas são válidas, desde quando tenha uma certa coerência. Então eu não estou aqui para ditar as regras do que é luciferianismo, nem tampouco dizer o que é errado, o que é bom. Não, mais uma vez eu preciso lembrar, não sou dono da única e exclusiva verdade do mundo. Na realidade, eu preciso contextualizar sempre isso. Por quê? Porque quando a gente fala alguma coisa que vai de encontro com algumas pessoas, quando a gente fala uma coisa que vai de encontro a algumas pessoas, a gente tende a criar embates. E na realidade eu não estou para criar embates. Primeiro porque eu sou sempre flexível e aberto a entender, mas eu tenho a minha base e, obviamente, da mesma forma que querem respeito por suas bases, o mínimo que eu peço é o respeito para o conteúdo e para a minha base que eu passo nos meus vídeos em redes sociais. Então a gente precisa deixar isso muito bem claro. Se você vê algum tipo de luciferianismo diferente, é a base daquela pessoa, é a filosofia daquela pessoa, é como ela pensa e deve ser respeitado também. Porém, eu sempre digo que pega uma informação junto com a outra, colide ela e veja o que é mais cabível e plausível. Absorva o que é melhor para a sua vida, ok? Absorva o que é melhor para a sua vida. Boa noite aí, Nego Gerson. Boa noite a todos que forem entrando aí, tá, gente? Então, absorva o que é melhor para a sua vida. Eu não estou aqui para definir para você o que você deve absorver. Até porque, primeiro, eu não estou aqui para doutrinar ninguém. A ideia não é essa. Mas eu preciso deixar muito bem claro que nós temos uma base e é isso que eu passo em meus vídeos, certo? Então, primeiro isso. Segundo, avisar, mais uma vez, à medida que o pessoal for entrando aí, que essa live depois também vai estar disponível no canal TRP2. E eu peço a vocês que estão assistindo essa live e também o vídeo, que se inscrevam também no canal secundário. No nosso canal principal é muito simples. Vai no YouTube, coloca Tata Leonardo ou canal TRP que você vai encontrar, mas você pode fazer a pesquisa, você pode ir para o canal diretamente, youtube.com/canal TRP ou youtube.com/canal TRP2. Inclusive, o link está na bio do nosso Instagram, do canal secundário. Eu vou deixar isso por algum tempo e você já pode ir para lá também para se inscrever, até porque a gente vai ter conteúdos lá exclusivos para o canal TRP2, tá? Bom, eu trouxe um texto porque dentro das redes sociais a gente tem uma grande questão que deve ser levada em conta.
Quando nós falamos de luciferianismo, a gente fala de uma filosofia e do entendimento da liberdade. Então, todo luciferiano, por excelência, tem que pregar a liberdade. Por mais que você não concorde, por mais que você vá de encontro, por mais que você ache absurdo, ache algumas coisas ridículas, você tem que pregar sempre a liberdade. Junto com essa liberdade, você tem que pregar o que nós chamamos de iluminação. O termo Lúcifer vem de Lucifer, portador da luz, aquele que porta a luz. Mas isso a gente não está falando de pessoas que trabalham em empresas de energia. Portar a luz, entende? Luz, energia, não é isso. O que nós estamos falando são pessoas que portam e que buscam conhecimento. Então são portadores de conhecimento. Então, junto com essa liberdade, tem que haver a busca sempre pelo conhecimento. Então, um luciferianista, ele não pode ser uma pessoa engessada. Ele não pode ser uma pessoa que não é flexível a pelo menos ouvir. Por mais que ele não siga, por mais que ele não concorde, você tem que ouvir. Sempre. Eu sempre digo para algumas pessoas, quando a gente está conversando, que muitas vezes explicar o que é luciferianismo dentro do nosso país é algo chocante. E a primeira associação que a gente tem é com demônios, diabos e por aí se vai. Então, essas pessoas, a gente nem perde tempo, porque nós entendemos que isso é um desgaste energético sem necessidade. Porém, você pode ouvir a pessoa, não concordar e de repente entrar num diálogo se essa pessoa tiver um grau de entendimento ou um grau de diálogo, essa pessoa permitir esse diálogo. Eu estou fazendo todo esse rodeio porque eu trouxe um texto de um grupo de Umbanda e em redes sociais, redes nacionais, redes sociais em dias atuais, a gente vê o próprio luciferianismo, ele beber da religião. E não há problema. Eu sempre digo que o luciferianismo ele é base para tudo que você quiser e desejar. Desde uma religião a uma seita, como você queira chamar, ou até uma filosofia de sua vida. Então você pode utilizar o luciferianismo como uma filosofia de sua vida própria, um estilo. Não há problema quanto a isso. Não há problema algum. Só que a gente tem que ser coerente, para que a gente não caia no senso comum, na vala do senso comum. E hoje a gente vê essa questão do luciferianismo ser tido como religião por algumas pessoas. Dentro do pensamento dessas pessoas, elas não estão erradas. Elas não estão erradas. Mas o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é uma reflexão para vocês que muitas vezes imaginam que luciferianismo é coisa do diabo, que luciferianismo é coisa muitas vezes de religião. Então eu vou trazer essa reflexão. Eu vou primeiro ler o texto, depois eu vou pontuar ele e depois eu vou falar de fato sobre luciferianismo. Ok? Então vamos lá. O texto, um texto que está num grupo de Facebook, eu não vou divulgar o nome, até por uma questão de respeito, uma questão de não causar, minimizar danos, discussões, embates, mas assim, foi colocado de forma pública dentro de um grupo e eu estou trazendo para fazer uma análise. E o texto diz o seguinte: gostaria de saber se estou enganada, mas parece que nos terreiros e nas redes sociais não se pode mais dizer não aos médiuns. Se diz não se mexe com a energia que você não conhece, vem logo o grupo, faça o que seu coração sentir vontade. É seu guia lhe intuindo. Como se estivéssemos tão puros e iluminados que só espíritos de luz e de alta patente conseguissem nos influenciar. Se diz, não está na hora de aprender a fazer isso, lá vem as pessoas dizendo, muda de terreiro. Quem é esse pai/mãe de santo abusivo que se acha dono da verdade e não compartilha o conhecimento
com vocês que têm um mês, uma semana, um ano na casa. Talvez esse dirigente entenda que você ainda tem muita coisa a aprender até chegar a esse ponto, porque não se aprende tudo junto e um passo de cada vez. Se diz, não pode comer carne, fazer sexo, beber antes da gira. Aí vem a galera e questiona, mas o que isso muda na vida do médium? Então, quando se vai a uma churrascaria, deixa-se de ser médium? Não. Mas sabe o que significa corrente mediúnica? Cada médium do Cambono, ao que incorpora, cada médium do Cambono, está escrito assim, cada médium do Cambono, ao que incorpora, daquele que atende na entrada, ao que limpa o terreiro, é um elo de corrente. E quando você não vai, como a casa orienta, você é um elo fraco, e se todos decidem não seguir a orientação da casa, a corrente toda fica fragilizada. Não se diz, não escreve, se diz, se você diz, né? Se diz, não se escreve assim, não é esse o nome. Isso não significa isso. O pessoal fala que falta humildade de quem está corrigindo, está sendo arrogante. Até que as pessoas não tiveram acesso à educação básica e por isso deixa escrever errado o resto da vida. E os pretos velhos não nos ensinam a amar e perdoar? Os caboclos não despertam coragem e vigor? Os herês não alimentam nossas alegrias e pureza? Os exus não fazem cumprir a lei divina? Junto com todos os guias, eles todos poderiam nos deixar imperfeitos, como somos, mas, gira após gira, ano após ano, eles nos corrigem e nós evoluímos. Então, ensinar o certo é cumprir a missão que temos nessa encarnação, ser luz no caminho. Quando dizemos não, pare de agir como uma criança contrariada. Você pode fazer isso a vida inteira, mas quem estará desperdiçando uma experiência de reencarnação valiosa será você. Não quer fazer, não quer seguir, não quer atender, não quer esperar, não quer respeitar, não quer abrir mão dos seus hábitos? Ok, Deus te deu livre-arbítrio. Mas depois, bem gigantesco, em letras bem, maiúsculas, mas depois não reclame quando perceber que deixou de caminhar, pois estava mais ocupado com outras prioridades. Bom, esse texto foi exposto dentro de um grupo, é um grupo de Umbanda, né? Eu tô lá, inclusive, por uma questão até de divulgar, às vezes, vídeos, enfim, e também para me atualizar de tudo que ocorre, porque eu preciso estar atualizado. E você vê que esse texto ele é intrinsecamente claro e específico que se trata de uma religião, Umbanda. Então, quanto a isso, a gente não tem o que falar. Porém, eu vou dar um contraponto sobre esse texto. Eu acho o cúmulo do absurdo uma pessoa não poder perguntar. Eu acredito que todas as perguntas, elas devem ter respostas. Perguntas. Quando nós chegamos ao divino, saber quem é o grande criador, arquiteto inefável, por mais que a gente dê respostas, são teorias, mas ainda assim haverá respostas, haverá mitos que vão trazer essas respostas. Ok? Então eu não vejo problema quanto a isso. Foi colocado aqui que muitas vezes não é o momento de um médium aprender. Eu também concordo. Eu sempre digo aos meus iniciados que eu prefiro que eles estejam sobre minha égide por pelo menos 2 anos e que depois desses 2 anos eles passem ali a dar os seus passinhos, porque como todo bebê, como toda criança, eles precisam treinar e enrijecer sua musculatura, sua coordenação motora. Então, chega um determinado momento, depois desses 2 anos, perdão, gente, que o médium, né, o iniciado, ele precisa ter as suas escolhas, os seus caminhos. Por mais que muitas vezes, por mais que das diversas vezes, esse caminho venha colidir com não seguir ou não querer seguir o que nós temos como base, o que eu passo como base. Não é que é um espírito intuindo ou você sentir a vontade do seu coração, porque coração está ligado à emoção. E tudo quando se age com a emoção se traz danos. Muitas vezes
não de forma imediata, mas a longo prazo. Então não é isso, mas é porque nós vemos hoje dentro dos cultos afros o perder de muito fundamento. E isso se deve justamente a esse tipo de cabeça de não passar o fundamento, de não passar o pulo do gato. E aí a gente tem um grave problema. A gente vai ter médiuns sendo capacitados, faltando fragmentos. Esses médiuns, por sua vez, que vai se tornar sacerdote, não vai passar o pulo do gato que ele absorveu, o outro não vai passar, 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 não vai passar, não vai passar, não vai passar. A gente vai chegar a um ponto que nada mais tem fundamento. Outra coisa, quando nós falamos sobre a experiência pessoal de cada uma, nós temos hoje diversas tradições nascendo. Tradições que possuem o seu berço de forma muito novo. Isso aconteceu com a Umbanda. De Zélio para cá, a gente teve várias tradições. Por exemplo, a própria Umbanda Sagrada, que tem ali o seu enxerto, tem a sua amálgama magística, diferente de outras umbandas. E não há problema quanto a isso. Eu sempre digo que o sagrado, e eu vou falar inclusive depois num outro vídeo sobre o sagrado, porque as pessoas não sabem ainda o que é sagrado. Né, lá no YouTube. É um absurdo eu ter que dizer o que é sagrado, porque as pessoas não sabem. Muitas vezes elas não se dão nem trabalho de chegar e pegar um dicionário. Elas acham que sagrado é uma entidade, sagrado é um ser, enfim. Vai entender o ser humano em dias atuais. Então, é lógico que todo médium ele tem esse direito. Você não sabe se esse médium, muitas vezes, ele não é apontado por um humano que fede, um humano que tem que tomar banho, um humano que tem que fazer suas necessidades. Existem pessoas que elas já nascem e está escrito que foi o sagrado que escolheu a elas. E por mais que você queira impedir o crescimento dela, por mais que você queira impedir o prosperar dela, cara, não vai. Porque você entorta, mas você não quebra, sabe? Você não vai conseguir ter o que realmente você acha que você terá. Porque você não vai de encontro ao que é sagrado. O sagrado apontou, o sagrado escolheu, não foi você. Não fomos nós, seres humanos. Então por que um médium ele não pode indagar? Por que tem que ser e ser desse jeito e acabou é desse jeito, acabou e você não pergunta? Tá, porque isso é umbanda. Tá, porque isso é quimbanda. Tá, porque isso é candomblé. Não se pergunta. Ok. Isso é religião. Isso é religião. Eu falei num vídeo anterior que o problema da religião eram as cercas que eram colocadas e que você não poderia ultrapassar essas cercas. Extremamente positivo isso, tranquilo. Mas esse tipo de coisa que a gente está vendo acontecer com o luciferianismo. A gente vê luciferianistas propagando que isso é religião. Luciferianismo transcende o que é religião. Luciferianismo bebe e serve como água a várias outras coisas que se possa imaginar. A gente vai ver, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa de forma inteligente com o próprio John Locke, né? A gente vai ver o iluminismo, que foi, na verdade, algo extremamente primoroso para a nossa sociedade, aonde houve o rompimento da igreja com o Estado. Olha que interessante. A gente saiu da idade das trevas. Isso foi Lúcifer. Mas não Lúcifer, o anjo caído, Lúcifer, o diabo, porque esse não existe. Comprovadamente, não acreditem em mim, vão estudar e vão pesquisar, porque esse diabo da igreja, ele nunca existiu. Ele é uma criação para causar medo. Na verdade, se você for buscar, eu tenho que falar isso sempre, gente, se torna até chato.
A primeira tradução, né, das Escrituras, que foi feita por São Jerônimo, chamada de Primeira Vulgata, o erro já começou ali no livro de Isaías, que é onde o trecho do livro está falando sobre a queda do rei Tiro e associam a Lúcifer. Dali já começa a pataquada, que inclusive o próprio São Jerônimo depois tentou corrigir isso, mas foi coibido pela própria igreja. Interesses para fazer manipulações. Então a gente vai ver Lúcifer nesse momento, no iluminismo, onde houve o rompimento do Estado, né, com a igreja. A gente vai ver Lúcifer de forma mais, né, mais condensada, mais regimentada como até base religiosa, dentro de outros povos que são tidos como profanos, diabólicos, demoníacos, dentro daquela linguagem daquele povo no Oriente. A gente vai ver Lúcifer, de certa forma, até mesmo em mitos que dá para se associar, mitos babilônicos. Então, luciferianismo, Lúcifer, transcende a isso que nós imaginamos como sendo religião. Agora, para você pensar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo um texto de uma religião, que eu não vejo o porquê desse tipo de modus operandi engessado. Vai vendo. E aí a gente vai vendo, ainda pior ainda, tá? Então, Eduardo Gorgoni está falando aqui, Lúcifer era um deus romano correlacionado ao planeta Vênus, que anuncia a chegada do Sol e do dia. O resto é mitificação. Tem uma outra pegada aí também, que daqui a pouco eu vou explicar. Então veja, pra você ter uma ideia como as coisas são. A gente está falando de uma religião que tem o seu modus operandi e que ninguém pode contestar. Você não pode saber o porquê de se incensar porque não está na hora, ou porque é desse jeito, porque foi passado desse jeito e acabou e já era. Aí você tem duas questões. Ou você vai cair dentro da ridicularização por parte de grupos, de algumas pessoas, ou pior, você começa a ter pessoas que vão contestar e vão buscar a sua verdade e vão criar outras vertentes, e muitas vezes essas vertentes vão dar margens e pernas para outras surgirem, e vai haver o que a gente chama de suprimir a matriz. Eu chamo de suprimir a matriz. Vai vendo como as coisas são. Então, mas Tatá, dentro do meu luciferianismo eu faço culto, eu tenho entidades que eu presto culto. Show! Veja, luciferianismo é base para as religiões. Não há problema. Não há problema. Luciferianismo é a base para qualquer religião que você queira ministrá-la. O que a gente não pode colocar é enrijecer isso a ponto de dizer que essa é a verdade e que o resto não existe e que tudo é mentira, porque a gente sabe que Lúcifer nem existe. É só fazer uma pesquisa. Com uma gulgada hoje, de pelo menos 10 minutos, você consegue ter essa informação. E informação fidedigna ainda, tá? Fidedigna. Até mesmo o que aqui o Eduardo Gorgoni colocou, a gente vai ver que se for levado em pauta, a gente tem até mesmo eu não vou dizer um mito, mas a gente tem aí, a gente poderia dizer claramente, tá? Que a gente tem muitas vezes uma equiparação. Você vai ver, por exemplo, que da mesma forma que você encontra mitos dentro dos povos ali, né? Babilônicos, sumérios, sobre dilúvios e outros povos você vai encontrar isso. A mesma coisa seria essa questão desse deus romano. A representação maior é justamente essa que você colocou logo abaixo, do planeta Vênus. Então, Vênus vem à frente para iluminar, para trazer a iluminação. Entende? Nesse momento, a estrela d'alva, Vênus, como alguns consideram, nada mais é do que o conhecimento. É como se à frente de qualquer iluminação vem o conhecimento. Essa é a representação. De forma muito clara. Inclusive,
tem um autor que fala de uma forma muito categórica sobre isso e bate muito bonito, que é o Adriano Camargo. A gente tem um autor brasileiro que tem uma obra como a Revolução Luciferiana que ele bate bonito dessa forma. Não concordo com tudo, mas nesse aspecto de trazer a simbologia, não é mito, eu usei o termo errado, de trazer a simbologia, ele bate, mas bate bonito. Então, veja, a gente tem hoje luciferianismo. Eu não estou falando de umbanda, quimbanda, estou falando de luciferianistas e luciferianismos que são tidas como religião. Eu falei tudo isso de como pensa muitas vezes um sacerdote, um médium dentro da Umbanda. E a gente está vendo claramente que isso é o que nós conhecemos como religião. Por que, Tatá? Porque a gente vai ver isso no cristianismo, a gente vai ver isso em outras religiões que você não pode contestar. E que se você contesta, você enfraquece. Por exemplo, aqui foi falado sobre a questão da carne, do sexo, do bebê antes da gira. Ok, concordo com tudo isso que foi falado. Só que muitas vezes a pessoa não faz nada disso e a cabeça dela está conectada aos problemas pessoais. Não vai quebrar a corrente do mesmo jeito? Será que aquela pessoa que muitas vezes fez o sexo um dia anterior da sua gira e que tomou o seu banho de erva e que vibracionou de forma positiva, ela não estaria mais correta do que essa pessoa que deu uma de santinha, fez tudo como manda o figurino, mas que chegou com a cabeça extremamente poluída? Será que não? Vamos pensar nisso? Será que a gente pode considerar o luciferianismo, que é a liberdade e a busca pelo conhecimento, como uma religião mesmo? Religião tem cercas. Você pensa o quê? Em ficar preso a uma pessoa, a mim ou qualquer pessoa, que diga a você o que é certo e o que é errado? Aonde você está sendo Lucifer? Aonde você está sendo portador ou buscador dessa luz? Aonde? Porque o que eu estou vendo, de forma muito clara, é que você está sendo ovelha, guiado por um pastor. A única diferença é que esse pastor fala de demônios, de Satanás, de Lilith, de não sei quem. A diferença é só essa, gente. A diferença é só essa. Nem tudo que eu falo vai servir para a vida dos meus iniciados. Boa parte vai servir porque eu tenho experiência. Eu tenho casco. Eu criei minha couraça. Eu tomei porrada. Passei por decepções. Talvez decepcionei pessoas. Ah, porque o Tatá é santo. Não! Tudo que eu falo, então, é lei? Tudo que eu falo não pode ser contestado? Lógico que pode. Lógico que pode. Eu tenho iniciados que muitas vezes bate testa comigo aqui, a gente vai para 2 horas da manhã conversando sobre determinado assunto. E se ele se mostrar muito mais capaz, eu vou calar e vou dizer, ó, vou dar uma pesquisada e daqui a uma semana a gente se fala. E sim, naquele momento eu vou como um dragão. Eu vou para poder buscar literatura, buscar filosofia, não importa, eu vou para buscar, porque se eu tenho certeza, o troço tem que ter base. Mas se também não tiver, eu volto e digo, ó, realmente aquilo que você falou está correto. É uma coisa a se corrigir. Não, o que eu estou dizendo é lei e não se muda, porque em minha casa é desse jeito. Não, gente, não. Quem faz isso é religião, eu não sou pastor. A única coisa que eu posso fazer é apontar, dizer, ó, esse caminho aqui é um caminho legal, mas até eu quero ir pelo caminho do lado direito. Show, vai lá. Só que assim, se você quebrar a cara também, volta e tenha a humildade. E nem sempre eu vou estar toda hora você quebrando a cara e eu estou consertando a situação, hein? Então fica atento aí, que você já pisou na bola, sei lá, 4 ou 5 vezes, então, 4, 5, 6, 7 não dá. Mas vocês precisam ter a liberdade. Como é que você vai ter uma liberdade se você está preso a um dogma?
O dogma ele tem que ser flexível. O dogma ele não pode ser engessado. Por que o dogma tem que ser engessado? Não, tem que ser desse jeito e vai ser desse jeito. E se alguém descobrir que não é daquele jeito? Por isso que quando me perguntam, Tatá, sobre a questão da pessoa que morre, bom, o que a gente sabe é isso, isso, isso e isso. É o que nós sabemos. Mas são teorias. Veja, são teorias. Mas eu acredito dessa forma até que me prove o contrário. Não é eu chegar e dizer, gente, trabalho com a entidade Megazord e assim, eu não sei nem se o Megazord existe. Então você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Você não está realmente dentro de uma real. Você está de brincadeira. Você está falando que você trabalha com o Megazord, mas que você nem sabe se o Megazord existe. E vocês vão seguir e acreditar em mim, que digo que nem sei se o Megazord existe. Se eu nem sei que o Megazord existe, se eu nem acredito que o Megazord existe, como é que a coisa pode funcionar? Cego guiando cego? Um perdido se guiando outro perdido? Uma perdida guiando outra perdida? É isso, gente. Então, assim, luciferianismo, algumas tradições têm ela como religião. Algumas outras tradições têm a religião com a base luciferiana. Essa segunda, show. Por quê? É uma religião com uma base luciferiana. Então você vai ter, sei lá, a Umbanda luciferiana. Vou dar um exemplo aqui. Show! Você tem a Umbanda, que ela tem seus padrões, ela tem suas cercas, ela tem seus dogmas, e você tem como base o luciferianismo da Umbanda. Show de bola! Agora, dizer que você tem um luciferianismo, que é uma religião, e o pior, essas pessoas, quando elas muitas vezes demonstram isso, pensem, analisem, reanalisem. São pessoas que trazem um mix de mito babilônico com muitas vezes teosofia, com muitas vezes culto afro, e faz aquele negócio que muitas vezes você, se você ficar 10 anos, você não vai entender toda a cosmogonia. Você não vai ter compreensão total. Você não vai ter compreensão total. Você não vai ter compreensão total. Porque a coisa que foi misturada, amalgamada, foi tão gigante, a massa é tão gigante, que a própria pessoa que às vezes trouxe, em alguns momentos uma coisa vai chocar com a outra. A teosofia vai chocar com o culto afro vai chocar com o mito babilônico e assim por diante. Primeiro que não combinam, né, gente? Não combina, né? Não combina. Você pode ter uma estrutura trazendo mitos babilônicos e até arquétipos, entidades, divindades europeias. Você pode, mas você agregar isso a ponto de você mixar é muito complicado. E outra coisa, na grande maioria das vezes, em algum momento essas engrenagens elas quebram. Ocorre isso. As engrenagens elas quebram. Porque muita coisa vai começar a colidir uma com a outra e ao invés de você fazer liga, você vai ter um bolo às vezes que é farofa. Não é um bolo. É um pote de farofa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse texto, para resumir, para mim, sinceramente, é o cúmulo do absurdo. Porque aqui só canta um lado. Cadê o lado do médium? Que muitas vezes vai para o templo. Eu conheço pessoas dentro de culto afro que estão 7, 8 anos e não sabem nada. Eu conheço. Eu conheço pessoas que têm 8 anos dentro de casas de culto afro e que não sabem de nada. É certo? Por que não foi colocado isso? Por que foi generalizado de uma forma, apesar só por um lado? E aí no final, vai vendo. No final a gente ainda tem ainda o quê? Uma ameaça. Isso é coisa cristã. Olha só. Não quer fazer, não quer seguir, não quer atender, não quer esperar, não quer respeitar,
não quer abrir mão dos seus hábitos. Ou seja, é uma dessensibilização total. Você tem que fazer, seguir, atender, esperar, respeitar, abrir mão dos seus hábitos. Você tem que abrir mão dos seus hábitos. Isso aqui já é o cúmulo do absurdo, porque a religião ela tá para agregar. A religião ela está para agregar. Não, a religião está dessensibilizando, tirando tudo o que é extremamente sensível e pessoal a você, te transformando em um outro ser. E aí vem o fechamento, que diz: Deus te deu o livre-arbítrio. Vem a ameaça agora. Mas depois não reclame quando perceber que deixou de caminhar, pois estava ocupado com outras prioridades. Eu poderia dizer que Deus também te deu o livre-arbítrio. Mas não reclame também quando pessoas começarem a perceber que você está dentro de um hype engessado e que elas começarem a fazer o que a gente chama de debandar. Hoje, sinceramente, eu não faço questão nenhuma de iniciados. É dor de cabeça, é encheção de saco, a depender do iniciado. É dor de cabeça, encheção de saco, é responsabilidade, porque o iniciado, ele é uma família, o iniciado, ele faz parte, sabe, do seu âmago, do seu íntimo. Então eu não faço, sinceramente, eu não faço questão. Ah, tá, você tá falando isso. Não, quem me conhece, quem conversa comigo no meu cotidiano sabe que eu não faço questão. Não faço questão. Eu tenho iniciados que às vezes eu faço 6 meses sem falar, 7 meses. Se ele quiser falar comigo, se a pessoa quiser falar comigo, fala numa boa. Outros, que também não merecem, eu nem falo também. Segue seu rumo, segue sua vida. Te iniciei, fiz o primeiro passo. Você não é capaz? Segue o baile. Entende como é que são as coisas? Mas tem que ter essa ameaça. O Eduardo Gorgoni botou aqui o seguinte: e sobre esse aspecto, qualquer escola ou ordem iniciática séria é luciferiana pela base? Então, vamos lá. Nem toda ordem ela tem o seu aspecto luciferiano. Você vai ter, por exemplo, algumas ordens, e eu não vou dar nomes aqui, mas algumas ordens que elas são engessadas. Você tem que fazer o ritual X, você tem que seguir o padrão Y, nananana. Mas por que isso? E muitas vezes você nem tem resposta. Esse problema dentro das ordens em dias atuais é igual à religião. Você está no grau 1 e você vai fazer uma pergunta sobre um banimento, a pessoa diz: não, você não está na hora de saber sobre isso. A pessoa não é sincera em dizer: cara, eu não sei. Eu sei que a gente segue desse jeito e funciona. Seria a melhor resposta. Então, nem toda ordem, ela tem seu aspecto, né, como luciferiana. Nem toda ordem. A gente vai ter, por exemplo, aí ordens ligadas a essas filosofias de Samael, né, o Samael aí, o Samuel, eu até brinco, que são totalmente crísticas. Você tem que sofrer. Gente, existem cultos que você tem que sofrer. Você tem que passar por humilhação, você tem que sofrer. Existem cultos. Imagina ordens. Não, você não pode saber disso agora. É um grau à frente que você vai saber. Aí você chega lá no último grau, 50º grau. Você fala: putz, aquela dúvida que eu tinha, eu até esqueci. Não foi respondido não, mas eu esqueci até o que era. Entende? Mas isso, você acha que poderíamos considerar isso como disciplina? Não. Isso para mim, chama-se privar a liberdade. Eu não posso chegar para você, Tatiana, e dizer: Tatiana, você não pode tomar banho na segunda-feira. Aí você vai chegar para mim e vai dizer: tá, terça-feira eu vou estar podre. As pessoas vão se afastar de mim porque eu vou estar fedendo. E aí eu vou dizer: sabe por que você não pode tomar o banho na segunda-feira? Porque a lua, na verdade, ela olha para a terra e diz: meus filhos. Então você tem que estar do jeito purificado do seu dia. É uma resposta doida? É. Mas eu te dei a resposta. O problema é que
muitas vezes querem isso, ó, querem que você faça, siga, atenda, espere, respeite e abra mão dos seus hábitos sem te dar uma razão. Esse é o problema. E isso está acontecendo dentro do luciferianismo. Porque dentro da religião isso é natural. Isso é natural. Dentro da religião isso é muito natural. Mas dentro do luciferianismo, pessoas que estabelecem regras, pessoas que estabelecem que tem que ser daquele jeito e acabou, para você seguir minha casa tem que ser desse jeito. Cara, desculpa. Você não está tendo aí uma filosofia luciferiana, você não está tendo luciferiano, você está tendo um cristianismo reverso. Está tendo um cristianismo reverso. Está tendo um cristianismo reverso. Esse é o grande problema. Ah, como assim, Tata? É reverso. O pastor da igreja ora. Você faz missa negra. O pastor da igreja faz exorcismo. Você faz invocação e muitas vezes traz demônios. Incorpora demônios. O pastor da igreja cobra dízimo. Você vai cobrar mensalidade. E que é necessário, que é super tranquilo. Não vejo problema quanto a isso. O que eu estou falando é equiparação. O pastor da igreja diz, vamos ao monte para orar. E você não pode chegar pro pastor e dizer, pastor, tá frio pra caramba, cara. A gente tá com 9 graus aqui. Por que a gente tem que ir hoje? Ele não pode chegar para você e dizer assim, querido, nós vamos hoje por causa da conjunção lunar, da conjunção estelar. Não, ele não diz. Porque Deus falou comigo, que ele é onipotente. Primeiro que o Deus, sinceramente, ele perde tempo demais de ser Deus. Né? Ele perde muito tempo. Mas ele diz, não, Deus falou comigo que hoje é o dia. Cara, se Deus falou com o pastor, e aí? Quem é você para contestar o pastor? Isso acontece com, hoje, a questão do luciferiano. Muitos deles dizem, não, por causa disso, por causa daí, dá umas respostas bem malucas, quando dá, porque no normal, quando não dá, não, porque nós fazemos desse tipo, dessa forma, e acabou, é desse jeito. E a pessoa não para pensar e diz, cara, eu vou me expor, sendo que tá tendo Covid, eu vou num frio desse. Putz, será que eu não vou pegar alguma doença? Ninguém para pensar. Porque há essa questão de muitas vezes a manipulação a ponto de você estar entregue. Coisa que é o que eu sempre digo. Gente, para vocês irem para um processo de iniciação, é corpo, alma, mente e coração. Não é desse jeito, não. Vocês não estão nesse hype. Eu sempre digo corpo, mente e coração. Mas é corpo, alma, mente e coração. Vocês não estão no hype, não. Desiste, não vai. Não faz. Porque o que você vai fazer vai ser uma agressão à sua pessoa. Tá. Olha, eu decidi que... Dando exemplo, tá? Tá, o João, Mariano, eu decidi que eu não vou fazer esse batismo. Por quê? Qual foi a razão? Não, porque eu não vou fazer. Você não precisa ter razão. Você tem muitas vezes o seu sentir. Sua intuição. Não é o momento, cara. Eu sinto, pastor João, eu sinto o sacerdote Mariano, que não é o momento. Eu sinto que não é o momento, cara. Eu sinto que eu tenho que fazer daqui a 1 mês ou 2, eu tenho que, relaxar minha cabeça. Quantas foram as pessoas que já disseram pra mim? Tá, eu tô pensando muito, eu tô refletindo. E quando a pessoa volta, aí é outra coisa. Porque a pessoa volta na certeza. Naquele momento teve uma fagulha de incerteza. E é louvável, é cabível. Eu fico puto, não vou mentir. Eu fico puto. Como sacerdote. Mas é extremamente cabível. Foi aquela brechazinha ali. Sabe aquela brecha na parede que deu um vazamento de água? É aquilo ali. Normal. Vai caber a pessoa fazer análise daquela parede, ver se pode quebrar ela, consertar o cano e fechar de novo. Show! E tá tudo bem. Não há problema. Isso é liberdade. Agora a pessoa diz, então, eu não sei, eu tô indo... Cuidado com o seu livre-arbítrio.
Cuidado, você vai pra vala depois e não reclame, viu? Ó, diferença. Aí a pessoa tá do outro lado e fala assim, rapaz, eu vou me iniciar, é agora. Vamos se iniciar agora? Porque você falou que não reclame, você botou um monte de adendo aí. Você já viu alguma coisa aí que eu vou me lascar. Pergunto porque muitas pessoas fazem a zona toda e acham que é do jeito que quer. E na minha percepção isso não seria disciplina. Não há disciplina quando você não segue um rumo. Veja, uma coisa é você seguir um rumo, Tatiana, por exemplo. O carro tem que ser vermelho e ele tem que andar na rua do lado direito. Isso é um rumo, isso é disciplina. Ok. Mas Tata Leonardo, bati no microfone, Tata Leonardo. Para que eu possa sintetizar isso de forma melhor, eu vou perguntar, por que o carro tem que ser vermelho, hein? O carro não pode ser azul, não? Não, o carro tem que ser vermelho. Ah, entendi. Do lado direito, por quê? Porque tem menos movimento de pessoas. Já me respondeu. Quando você tem essas bases, você sintetiza melhor e a disciplina é maior. Então o que a gente está falando aqui, veja o texto, Tatiana, que a pessoa diz. Não quer fazer, não quer seguir, não quer atender, não quer esperar, não quer respeitar, não quer abrir mão dos seus hábitos. Aqui não falou abrir mão dos seus hábitos ruins, abrir mão de coisas que possam fazer você evoluir, abrir mão de coisas que possam fazer você ser iluminado. Não. Existem sacerdotes que muitas vezes dizem para médiuns que eles não podem ir para a festa. Ou seja, a pessoa procura uma espiritualidade para ela ficar presa. Eu estou dizendo isso, Tatiana, porque eu passei por isso. Segunda-feira tinha ritual e não podia fazer nada. Na terça tinha atendimento. Na quarta eu tinha uma folga, mas já estava cansado de segunda e terça e do trabalho da semana. Quinta-feira tinha atendimento de novo. Na sexta era dia de descansar por causa da cabeça, isso, aquilo, outro, babá. No sábado, o sabá tem que guardar, blá. Ou seja, eu tinha o domingo e a quarta, quando eu queria aproveitar. Ainda assim, quando quarta, muitas vezes não tinha outras coisas para eu fazer. Isso acontece. Sacerdotes chegam para os seus médios e dizem, você não pode beber. O cara gosta de tomar a cerveja dele. Qual é o mal dele tomar a cerveja dele e depois ele tá dentro do terreiro? Ele só não pode entrar lá louco, eu quero atender. Ele não pode entrar e fazer isso. Mas ele bebeu no domingo, dando exemplo, bebeu no domingo. Segunda-feira tem gira? Tem. Acordou de manhã cedo, tomou seu banho de ervas, né? Tentou se conectar ali com sua espiritualidade. Show! Quer dizer então que espírito só te enxerga e só te vê quando você não faz sexo. Só enxerga e só te vê quando você não come carne. Ah não, hoje eu não vou proteger a Tatiana porque ela comeu carne no domingo demais. Essa menina comeu muito carne. E aquele espírito em vida comia carne, fazia sexo, fazia tudo. Ah, tá, mas é por causa de um trabalho de cura. Show! Por que não pode comer carne? Por que não pode fazer sexo? Por que não pode beber? Porque nós precisamos de todos da corrente bem, gente. Eu quero todo mundo bem aqui e a gente vai fazer um trabalho de cura. Tem resposta, tem respaldo. Mas o que acontece muitas vezes é ditar regras sem dar um respaldo. Isso é religião. Isso está acontecendo no luciferianismo. Entende? Essa é a grande diferença. Entende? Não, eu estou entendendo o que você está falando, Tatiana. Eu só estou dando pontuações para que amanhã ou depois esse próprio vídeo ele não tenha, digamos, pessoas dizendo, mas você não falou isso. Não, então eu estou contextualizando até mediante ao texto que você está mandando para mim, eu estou sintetizando. Como também tem muitos cristãos que amaldiçoam os outros em nome de Jesus. Exatamente. Existe isso sim, isso é fato. A gente vai negar, dizer que isso não existe, que isso não é real? Real demais. Nós vamos ter pessoas que, em nome de Jesus, desejam até um câncer para o outro irmão.
Esse é o amor cristão. É o que às vezes eu brinco nas redes sociais. Então, assim, para resumir, que a gente falou tudo isso, a gente falou sobre religião, e isso não cabe só para Umbanda, tá, gente? Isso cabe muitas vezes para um budismo, isso cabe muitas vezes para um hinduísmo, isso cabe muitas vezes para quimbanda, isso cabe muitas vezes para o candomblé. Entendam, pessoas que fazem parte de cultos, pessoas que são sacerdotes, entendam, isso aqui não está sendo direcionado a A, B, ou C, ou XY vertente. Isso aqui eu estou trazendo um assunto que eu tenho visto, a questão do luciferianismo. Então, como eu tenho o direito de expressar, porque infelizmente na internet, pessoal, a gente está difícil. Ou a gente vai ter pessoas que querem te suprimir e você não pode passar a mensagem, porque você vai de encontro a muitas idiotices que ela passa. Você vai ter esse tipo de gente. Então elas querem de alguma forma te sufocar. Ou você vai ter os ignorantes, os analfabetos funcionais, que eles não entendem o que a gente está falando. A gente está falando de A, ele entende que é para ele e aí já vai gerar toda uma situação. Então assim, eu não estou falando em específico. O que eu estou dizendo, e nem estou falando de tradição luciferiana XYZ também. Eu só estou dizendo que o luciferianismo prega liberdade e iluminação. Não existe conhecimento quando você é engessado, você é preso. Não existe liberdade quando você está engessado e preso porque você não pode fazer isso ou aquilo outro. Você tem a disciplina, você tem que fazer a disciplina. Show! Olha, Tatiana, vou dar um exemplo aqui da Tatiana que ela está sempre comentando aí. Olha, Tatiana, você tem que pegar o celular, fazer assim com as duas mãos e jogar o celular para o alto. Mas por que eu tenho que jogar para o alto? Porque eu não posso jogar para o chão. Não, porque de acordo com a gravidade, tal, ela vai vir com um peso maior e o impacto vai ser maior e vai quebrar a tela. Estou dando explicação. Então tudo que tem uma lógica, que tem um cabimento, não é devaneio. Não é coisa muitas vezes... Olha, muitas coisas, pessoal, dentro até dos cultos afros, eles são inventados em beira de fogueira. E a gente releva isso, eu pelo menos relevo, porque naquele tempo nem mesmo a escolaridade existia para essas pessoas, né? E existia uma questão de domínio, tá? A gente sempre tem essa mania de dizer sobre Zumbi dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Cara, Zumbi dos Palmares não era diferente do Senhor do Engenho, do Senhor lá. Não era muito diferente não, gente. Vamos estudar a história. Algumas pessoas têm Rui Barbosa como salvador, porque Rui Barbosa foi para a praça pública e queimou os documentos ali que falavam sobre... que eram documentos como é que fala? De posses de escravos. Aí muita gente diz que ele foi o herói, que ele queimou em praça pública. As pessoas não entendem que quando ele fez isso, ele queimou inúmeros relatos que a gente poderia utilizar hoje para a nossa história. Ele queimou muito que era uma árvore muitas vezes genealógica daquele negro, sabe? E ele não queimou porque ele era santinho. Porque como estava acontecendo esse processo da abolição da escravidão, ele de certa forma foi a favor dos senhores. Entende? Do Estado, do Estado. Porque o Estado teria que em algum dado momento, pagar a eles. Porque o senhor lá ia dizer, pô, peraí, eu paguei nesse negro aqui, sei lá, 10 mil reais. Tá aqui o documento. Eu quero os meus 10 mil. Você, como o Estado, tá querendo abolir, tudo bem, show. Agora me devolve meu dinheiro que eu paguei. Então ele fez isso, não foi um ato heróico, né? O próprio Amorim está dizendo aqui, Zumbi tinha escravos, exatamente. O negro saía da escravidão do senhor quando ia para esses ditos quilombos, né? Que os quilombos, na verdade, são coisas depois da escravidão. Já nesse processo de abolição mesmo ali dos escravos terem a sua liberdade. Mas esses locais, Zumbi tinha escravo. E outra coisa, Zumbi é um termo, mas a gente sabe que existiam inúmeros outros negros que escravizavam outros negros. A escravidão não veio do branco. Já era algo praticado lá no passado, na própria África. Isso quer dizer que o branco tenha direito de falar, pintar e bordar o que queira? Não.
Então a gente tem que estudar história. A ideia aqui não é, momento algum, eu dizer quem é certo ou quem é errado. Eu estou trazendo a reflexão. Você que está seguindo aí alguns luciferianos, reflita. Tudo é engessado, tudo é algo que não pode ser mudado, tem que ser daquele jeito. Peraí, ele tem uma seita ou ele pratica a filosofia luciferiana? Porque se ele pratica uma seita, show. Não, ele pratica uma religião, show. Não, ele pratica luciferianismo, mas luciferianismo é religião. É pastor de igreja agora, gente? Eu já ouvi pessoas dizerem que luciferianismo é algo que você amálgama e amolda e pá e já faz ali. Tá errado. Tá errado. Não é porque eu não conheço algo que ela não exista. Existem tradições luciferianas. E que em algum momento elas nasceram por alguma razão, mas que elas têm, acima de tudo, a explicação lá de trás. Então a gente vai ver explicação nos povos maias, a gente vai ver explicação nos povos babilônicos e povos sumérios, nos povos fenícios, né? Nos romanos. E a gente vai dando essa explicação até chegar a um denominador comum. A gente tem a formiga no meio do celular rodando para um lado e para o outro. Então, assim, você entende como é que são as coisas? A gente não deve, e é isso que eu quero deixar muito bem claro, a mensagem é essa. A gente não deve ser frágil a tal ponto de se deixar ser dominado. O verdadeiro luciferiano é aquele que contesta. Eu, às vezes, não estou com saco. Eu tenho alguns iniciados e pessoas que estão sendo aí, né, em processo de iniciação, que às vezes me pergunta, mas eu não falo em momento algum. É desse jeito porque tem que ser, não. Eu falo, gente, meu Deus, tá me consumindo. Vou dar uma pausa. E dou uma pausa ali de 40 minutos, 50, 2 horas, 3, aí volto, quando eu tô com mais calma, e respondo. Porque eu já tive do outro lado. Eu já tive do outro lado. De você querer saber uma coisa e a pessoa, tipo, licença da palavra, tá, gente? Caguei pra você. Eu já tive do outro lado. Eu já tive do outro lado de eu ir pra casa de mestres e muitas vezes, sabe, fazer trabalhos mesmo e não há problema nenhum quanto a isso, não há menosprezo nenhum quanto a isso, mas eu rodar e falar, cara, não aprendi nada hoje. Putz, fui para pegar um conhecimento e não peguei nada. Talvez seja meu erro nesse aspecto. Mas como eu não tenho pretensão de ser iniciador, de vender iniciações, eu não tenho pretensão. Tata, você vende iniciações? Não, não vendo iniciações. Não vendo iniciações. Eu inicio pessoas, show. Mas vender iniciações, fazer disso um comércio? Não, não faço. Definitivamente não faço. Não faço. Então, como eu não tenho essa pretensão, eu largo mesmo, sabe? O conhecimento. Tem uma dúvida, eles bora, vamos conversar. E aí chega um dado momento que eu falo, você compreendeu agora? Entendeu por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo? Pô, tá, compreendi, absorvi. Pronto, eu tô satisfeito com isso. Quando eu ouço das pessoas. Quando eu não ouço das pessoas elas dizerem, vixe, ficou uma dúvida sobre isso, vamos voltar de novo, vamos recapitular. E vai estar livre para fazer qualquer pesquisa e contestar. Agora, a pessoa virá. Aí é que tá. Veja, esse é o lado do texto que nesse aspecto o texto está certo. Tudo que você fala a pessoa contesta só por contestar para ser do contra, eu abro mão, eu falo, cara, não dá para você dentro da minha casa, porque você tá me trazendo coisas que eu já expliquei e você tá pegando uma coisa, você tá pegando pernas de formiga para poder a gente dialogar uma situação. Então não vira, para mim não dá. Porque eu vou acabar tendo que perder muito tempo eu vou acabar perdendo tempo com você e não é de meu interesse perder tempo. Sabe? Porque sempre você vai ter uma coisa para contestar, sempre. Tem também isso, os médiuns rebelados, tudo é contestação. Mas você não poder
perguntar o porquê disso ou daquilo outro. Você tem que abrir mão de todos os seus hábitos. Não, Tatá, o texto está falando de hábitos ruins. Depende, o que é ruim para você? Ah, ruim, o médium está bebendo toda hora, é ruim. E daí, se eu quiser tomar uma cerveja hoje, eu tomo, gente. Eu tomo uma cerveja hoje e amanhã eu vou atender. Ah, mas você é sacerdote. Ah, ok, então eu tenho um super Exu e a pessoa tem o quê? O mini Exu, o Exu Pocket, o Pocket Exu. Exatamente. A pessoa tem Exu ou tem o quê? Ah, não, porque Exu te protege, mas assim, né? Você tem que saber que você tem que ser luz. Cara, eu não trabalho em empresa de energia elétrica. Desculpa, eu não trabalho. Não trabalho. Eu tenho que ter minha vida normal, gente. Tatá, você tá falando isso mais em processo de iniciação. Em processo de iniciação eu fico até virgem. Eu fico até virgem, mas não é por mim. É pelo aquele iniciado. É por uma questão de respeito, é por uma questão de equilíbrio energético, por N situações. Mas acabou uma gira, eu não posso tomar uma cerveja por quê? Peraí, a religião, a filosofia, ela vem para agregar, ela tá me tirando? Não, gente, não dá. Não dá. É Akemi, exatamente, versão APK, sabe? App. Exu Light. Tem o Exu Light e o Exu Full. Para que isso não existe, gente. Amorim pergunta, como é escolhido o iniciado? Eu sempre digo uma coisa, Rick Santos, boa noite, Rick. Eu sempre digo uma coisa, tá, Amorim? Essa questão de que o iniciado é escolhido, eu sempre digo que o momento correto o seu mestre vai chegar. E isso pode ser entendido de uma forma muito filosófica. Mas, veja, você me acompanha aqui. Se você for aquele cara chato, chato mesmo, eu estou falando chato no bom sentido. Você vai perguntar, você vai participar, então você vai acabar chamando minha atenção. Vai vendo. Vai chegar um dado momento que você vai falar, Tatá, eu preciso de repente jogar com você. Beleza, vamos jogar. Se o jogo ele tem a indicação para isso, ok, vamos prosseguir. Se o jogo não tiver indicação, eu vou falar, cara, não tem. Não tem. Não tem. Ah, Tatá, mas eu quero ser iniciado, mas não por mim. Não, mas eu pago. Tá, acabei de falar, o negócio não é valor, não é dinheiro. Existem pessoas que têm que pagar muito mais caro numa iniciação por uma questão ancestral, por uma questão de problema. Muitas vezes essas pessoas, antes delas virem, já está sendo trabalhada a questão ancestral dessas pessoas. A pessoa vai se iniciar, digamos, dia 10, eu já estou trabalhando aqui desde o dia 1º. Até para adiantar muitos dos processos. Porque ela tem uma questão ancestral, aquela pessoa tem uma questão ancestral. Não sou eu. Eu não posso inventar ritual para dizer, olha, custa aqui 10 mil. Não posso, gente. Desculpa, mas não posso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Se as pessoas aí fora fazem, é uma questão de cada um. Entende? Então, enfim, eu vou dar esses 5 minutinhos para que vocês possam se manifestar, falar. Mais uma vez, eu quando encerrar aqui a live, eu estou indo para o YouTube, porque eu irei falar um pouco sobre o círculo externo. Hoje, abrem as vagas do círculo externo do Templo Reino de Próculo. A gente vai abrir as vagas para o círculo externo do ano de 2021. Então lá eu espero responder e tirar as dúvidas. Claro que não vou conseguir responder todas essas dúvidas. E as que eu não conseguir, as pessoas poderão tirar essas dúvidas em privado comigo. O link também para que a pessoa possa fazer a afiliação é em privado comigo. Por que, Tatá? Porque sim, eu não vou mais botar lá disponível, aberto, até para depois a gente estar copiando os meus textos. Não vou fazer mais isso, tá? Então, ó um caminho, Amorim, por exemplo, para ser um iniciado dentro do templo. Círculo externo. Porque muitas vezes no círculo externo eu vou observar como você se porta, como você é, se você, sabe, é maluco, se você não é maluco, sabe? Se bem que eu tenho atraído muita gente doida ultimamente.
Eu tenho atraído um grupo de pessoas meia doida, mas é normal também, eu não sou certo do juízo. Né? Todo mundo tem o seu grau de maluquice, brincadeiras à parte, mas é um caminho, por exemplo, Amorim. O que a gente não pode é dar um mapa pra você e dizer, olha, Amorim, você vai chegar no final do mapa desse jeito, igual o Super Mario Bros. Não posso. Entende? Não posso de forma alguma. Estão rindo porque talvez, né? Mas é a verdade, eu tenho atraído bastante. Tenho atraído bastante gente maluca, gente. Muito, muito, muito mesmo, né? Algumas pessoas, assim, do bem mesmo e outras bem malucas mesmo. Malucas que são impossíveis, às vezes, de controlar. Mas, enfim. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês falarem aí. Para que a gente possa encerrar a live. Então, assim, luciferianismo é base para qualquer coisa que você queira. Eu quero colocar... Veja só o que eu estou falando, tá? Eu quero colocar minha loja de vender carros. Minha loja pode ter uma base luciferiana? Óbvio que pode. Será porque morri? Mas pô, acabei de falar, porque todo mundo tem seu grau de loucura, Rosana. Então eu acabo atraindo também, né? Fato. Mas assim, você pode ter qualquer coisa hoje. Eu quero ter minha loja de lanches. Ela pode ser luciferiana? Pode. É que seus bolinhos, né, os seus churros, os seus salgadinhos vão ter o diabo dentro? Não, cara, não é isso. Tira esse troço do diabo da sua cabeça. Você quer andar com o diabo na cacunda? Tira esse negócio da sua cabeça. Luciferianismo não é isso, gente. Ai, Tatá, eu vou botar minha casa de lanches e eu vou colocar minha casa de lanches, mas eu vou colocar ela com a filosofia luciferiana. Show. Na hora que você abrir a coxinha assim, tá Satanás gritando, "How, Lúcifer!" Não, cara, não é isso, cara. A filosofia luciferiana é de você, às vezes, aperfeiçoar o seu lanche. É de você saber valorizar o seu lanche, sabe? É de você saber economizar, né? Iniciados dentro do templo Reino de Próculo. Isso é uma coisa que eu deixo pública aqui para vocês. Não existe iniciado que não tenha guardado durante um ano, pelo menos, 30% das suas arrecadações. Todas as suas arrecadações, do que foi arrecadado em termos de dinheiro, não importa, Tatá, eu só capino. Show de bola. Tatá, eu só ganho R$50. Ótimo, se lascou. 15 vai ter que guardar. Por quê? Porque isso tem uma lição. Eu, inclusive, vou fazer palestra sobre essa questão do dinheiro, porque a gente tem a grave mania, sabe? De achar que o dinheiro é sujo, o dinheiro é imundo. Gente, não é, gente. Na boa. Dinheiro é gostoso demais, cara. Se existe uma coisa gostosa, chama-se dinheiro. Sem dinheiro você não compra nada, cara. Nada. Temos que parar com isso. Então, você pode aplicar o luciferianismo em tudo e qualquer coisa. Show? Show. Você só não pode usar disso como artifício para prender as pessoas. E se alguém faz isso, não é luciferiano. Passou longe de ser luciferiano. Tá? Croissant da tia Lilith. Já pensou? Coxinha do tio Lulu. O bom da vida é chocolate com coca. Imagina aí. Imagina aí. Tome o seu chocolate de Astarote com o nosso misto quente de Beelzebub. Não é isso, gente. Aí na hora que o cara vai pegar o misto, tá o demônio ali prensado. Porque você fez na prensa o demônio. Você pode até fazer uma coisa temática, né? Porque vai que de repente a polêmica gera, né, o cliente. Mas não é isso. O que a gente tá falando é de você ser autêntico, você ter iluminação. É você não ficar... tem empresas que eu conheço que eu falo assim, meu Deus, por que não fecha esse demônio? Porque eu conheço a empresa há 20 anos e é a mesma fachada, é a mesma coisa. Até os funcionários, eu vi funcionário envelhecer. Quando eu comecei a comprar, eu era jovem. Hoje eu estou mais jovem ainda. O aviso da live, tá? Quando eu comecei a comprar, eu era bebê. Hoje eu sou jovem. Apenas 10 anos de idade.
né? E eu vi os funcionários envelhecerem. Eu olho assim e falo, gente, pelo amor de Deus, acaba com essa loja, não muda nunca. Mas sabe por que ela não muda? Na boa, sabe por que ela não muda? Ouve o tio falando com você aqui. Sabe por que ela não muda? Deixa o bebezão falar com você. Sabe por que ela não muda? Porque às vezes ela só tem ela como nicho. Aquele nicho não é lixo não, pelo amor, não é lixo. Não é lixo. Dentro daquele nicho só tem ela. Precisa de quê? De uma concorrência. Quando ela tem uma concorrência, ou ela se adapta ou ela é comida. É simples. Entendeu? Quando ela tem outra para concorrer, ou ela se adapta, ou ela fecha. Simples assim. Porque se a outra inovar, vai chegar uma hora que ela vai fechar. Porque ela não teve inovação. Então, quando a gente fala de você utilizar da base luciferiana para uma empresa, é você pensar. Sabe? Eu trabalho dentro da fazenda. Vou dar um exemplo. Ok. Eu hoje trabalho com tal situação, com tal ferramenta. Aí você vai ficar a vida toda com aquelas mesmas ferramentas? Não, cara, modifica. Uma hora você vai comprar uma máquina, uma hora você vai comprar uma coisa, outra hora você vai comprar outra, sabe? Evolui. Evolui. Não fica na mesmice. Entendeu? Tatazinho, não fala não. A boca não pode ser grande, verdade. Entendeu? Eu trabalho 20 anos no Magazine Luiza. 20 anos. Mas você como vendedor, eu não sei se você trabalha nas vendas, tá? Amorim, eu não sei se você trabalha nas vendas. Mas se você é vendedor, eu duvido que em 20 anos você ficou engessado e não aperfeiçoou sua técnica. Hoje o que mais a gente vê é Casas Bahia e Magazine Luiza fazendo os próprios comerciais, cada loja divulgando no Facebook. Eu morro de rir, porque às vezes eles são péssimos atores, mas o que está valendo é a inovação. Eu vejo comerciais no Facebook. O que está valendo ali é o quê? A inovação. Entendeu? Aprendi esse negócio de guardar grana no luciferianismo, exatamente. E boto o Tatazinho para atender o público. Menino legal, show de bola. Boa noite, cheguei pessoal, benção Tatá, Mucuyu no Zambi, seja bem-vinda. Enfim, gente, basicamente é isso, 1h12. Quero lembrar, só para finalizar, que essa live vai para o canal TRP2 em até 48 horas. Então, todas as lives que ocorrem aqui irão para o canal TRP2. Eu não sei se quinta-feira, né, quarta, quinta e sexta, a gente vai ter lives aqui. Por quê? Eu tô com a semana lotada. Se você hoje quiser consulta comigo, só segunda-feira, tá? Eu tô com uma agenda lotada de consultas, então assim, eu vou atender. Segunda não, porque segunda tem ritual, só na quarta-feira, nem na terça, quarta. Então eu tô com a agenda lotada até sábado. Eu tenho só horários durante o início da tarde, mas final da tarde eu tô lotado, então eu não sei se vai dar tempo de eu fazer vídeos, lives aqui pra vocês. Então eu já tô deixando isso de aviso, tá? Dando tempo eu entro aqui e faço essa live. Vamos lá agora para o canal TRP, porque eu vou passar as informações para o círculo externo e quem tiver interesse entre em contato comigo, certo? Trabalhava, era supervisor, tomava conta de 400 funcionários. Eu duvido que você ficou 20 anos sendo a mesma pessoa, se você não renovou em algum dado momento. Eu duvido se a própria Magazine Luiza ela não inovou, ela vem inovando sempre. O que eu tô falando é aquelas lojinhas que você sente que o troço não anda. Let's go to YouTube, exatamente. Let's go to YouTube, exatamente. Vamos lá então, gente. Gratidão a todos. Amanhã a gente vem com um novo tema, se eu puder fazer live, se tiver como eu fazer, porque eu vou atender. E assim, as meninas malucas, né, são muitas. Então a gente acaba tendo que dar um tempo mais para atender. Então eu não sei se amanhã vai ter live e não sei se quinta ou sexta teremos live, certo? Fiquem em paz, a gente se vê nos próximos vídeos aqui. Segue o canal TRP2, que essa live depois vai para lá. E segue o nosso canal também, pessoal lá, o canal primário, que é o canal TRP, certo? Fiquem em paz, gratidão a todos e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, se assim for permitido. Tchau, tchau, pessoal.
Até mais. Gratidão a todos aí. Gratilúcifer. Tchau, tchau.